Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos, no versículo 7, versículo 9, que nos diz assim: Mas aqueles lavradores disseram entre si: Esse é o herdeiro, vinde e matemo-nos, e a herança será nossa. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos traz uma reflexão. É uma reflexão, irmãos, que a gente tem que analisar bem e colocar no nosso coração. Que essa parábola dos lavradores maus, Deus enviou uma missão na terra, para servir a Ele, porque a gente só não crê. A gente tem que crer, mas tem que ter obras também. Mas eles não quiseram crer no Filho Jesus. Não quiseram crer no nosso Senhor Jesus. O povo de Israel, um povo escolhido de Deus, da descendência de Abraão. Então, eles negaram a Jesus. O Senhor mandou seus profetas, eles mataram. O Senhor mandou os pregadores, eles mataram. O Senhor mandou seu próprio filho, eles mataram. E aí, irmãos, nós temos um chamado também. Nós temos um chamado para obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor disse assim, eles não quiseram. Eles negaram a minha palavra. Eles negaram o meu filho. Nós podemos negar a Jesus não fazendo a obra de Deus, sendo filhos desobedientes. Assim como eles foram o exemplo de desobediência e não creram em Jesus. Que a gente venha ter isso no nosso coração. Não adianta você dizer eu creio em Jesus e não fazer nada para Jesus, não fazer a obra dele. É necessário que fazemos a obra para o Senhor. Porque o Senhor, Ele diz assim, Ele é o dono da vinha. E Ele vai fazer o que com aqueles que não querem fazer a vontade dele? Ele vai lançar fora, ele vai cortar, ele vai destruir os lavradores e ele dará a vinha a outros. O que quer dizer? Ele vai dar a salvação para outros que querem fazer a obra, porque o Senhor não chama covardes, mas o Senhor chama aqueles que é cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo faz a vontade do Senhor, aquele que agrada o coração do Senhor fazendo a vontade dele. E nós temos que ficar firmes em fazer a vontade do Pai, para que a gente não venha a ser tirada a nossa esperança da salvação. E outros ganharem a salvação e nós perdermos a nossa salvação. Assim como aconteceu com o povo de Israel que não creram. Aqueles mesmos judeus que diziam mata-o, mata-o. Solta Barrabás, são esses mesmos descendentes que não quiseram saber de Jesus. Esses descendentes foram se espalhando pelo mundo todo e não crerem em Jesus, não crerem no Evangelho do Senhor. Aleluia, Jesus. Satanás enganou eles com um pensamento de que se o pai Abraão, que era o pai da fé, Deus não permitiu que Abraão matasse seu filho Isaque. Imagina que Deus, que é amor, iria permitir
que matasse o próprio filho que veio do céu junto com ele. Então, Satanás enganou o povo de Israel com esse pensamento. Que Deus é amor, ele jamais iria fazer isso com o próprio filho dele, se ele não permitiu que Abraão matasse Isaque, seu filho. Satanás enganou eles com esse pensamento. Mas que nós não sejamos enganados, porque foi necessário que Jesus viesse para que a gente pudesse se arrepender. Jesus deu o sangue precioso dele, o sangue puro sem nenhum pecado. Ele deu o corpo dele em castigo para ser mutilado com açoites, para que eu e você, a gente venha se arrepender dos nossos pecados e fazer a vontade dele. E ai daquele que não fazer a vontade dele. Ai daquele que perder a esperança e ser conhecedor da palavra, maior será o castigo desse no grande juízo, porque conheceu a palavra. Assim como o Senhor diz que maior será o castigo para Cafarnaum, que conheceu a palavra do Senhor, do que Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de prostituição. Então, ao que a palavra nos fala, que aquele que é o conhecedor da palavra e não obedece, maior será o castigo no tempo do juízo. E quando perder a salvação, já vai descer para o Hades, e grande será o castigo.